McLaren MP44, equipado com formidável motor Honda RA168E, venceu 15 das 16 corridas da temporada de Fórmula 1 de 1988. A combinação de motor, posição do piloto, baixo centro de gravidade e aerodinâmica avançada tornou o MP44 praticamente imbatível. Ele foi tão bem sucedido que estabeleceu o recorde de vitórias em uma única temporada. Ayrton Senna e Alain Prost terminaram a temporada de 1988 em primeiro e segundo lugar no campeonato de pilotos, respectivamente, dando à equipe McLaren-Honda uma vantagem de 66 pontos sobre o segundo lugar da Ferrari. O 641, também conhecido como F190, era um carro que lembrava seu antecessor, o 640. Muito do desenvolvimento foi focado em deixar o motor mais eficiente possível, especificamente melhorando o resfriamento e o fluxo de ar, o que também envolvia ajustes aerodinâmicos na carroceria. O carro também apresentava um tanque de combustível maior e uma transmissão revisada. O maior ganho da Ferrari em 1990 foi a contratação de Alain Prost da McLaren. O ano de 1990 viria a ser o auge da famosa rivalidade entre Prost e Ayrton Senna, quando os dois pilotos lutaram mais de uma vez pelo campeonato mundial, mas dessa vez pilotando em equipes diferentes. A equipe conquistou 6 vitórias naquele ano, 5 com Prost e uma com seu companheiro de equipe, Nigel Mansell, e acabaria em segundo lugar nos 2 campeonatos. O MP4 5B foi desenvolvido para a temporada de 1990, com alterações na durabilidade da carroceria, maior carga de combustível, geometria da suspensão ajustada e uma transmissão bastante retrabalhada. Como resultado, o carro se mostrou bem sucedido durante a classificação, conquistando um total de 12 pole positions. No entanto, a Ferrari F190, pilotada pelo rival de Ayrton Senna, Alain Prost, manteve a disputa bastante acirrada. Ao longo da temporada, o desenvolvimento do MP4 5B continuou com redução no peso do motor e, no final do ano, um aumento em sua potência, graças aos limites mais altos de rotação e a um melhor composto de combustível. Ayrton Senna terminou a temporada como campeão mundial e, mais uma vez, levou a McLaren ao título de construtores. O McLaren MP46 foi o primeiro carro de Fórmula 1 da McLaren a apresentar um motor V12. Embora a unidade de potência fosse muito mais pesada que na temporada anterior, o restante do carro passou por um amplo programa de redução de peso que resultou um peso final muito semelhante aos dos anos anteriores. Apesar da forte concorrência do Williams FW14 Renault, em constante melhoria, a McLaren conseguiu ficar com o título de construtores e Ayrton Senna terminou o campeonato mundial em primeiro lugar. O FW14B foi uma evolução do FW14 de 1991 e estreou no GP da África do Sul em 1992. Ao longo do ano, o FW14B era o carro que todos queriam derrotar, vencendo as 5 primeiras corridas da temporada em 1992. Um fator crucial na vantagem de desempenho foi o uso de um sistema de suspensão ativa após um rigoroso programa de testes na pré-temporada. Nigel Mansell levou o carro a um recorde de 9 vitórias em sua trajetória rumo ao merecido campeonato de pilotos, enquanto Riccardo Patrese conquistou uma vitória e uma série de posições no pódio para dar à equipe a vitória no campeonato de construtores, e a fornecedora de motores Renault seu primeiro campeonato na Fórmula 1. O FW18 estreou no GP da Austrália em 1996. Novos regulamentos técnicos para a temporada de 1996 deram ao FW18 um formato incomum na área do cockpit. Mas apesar disso,
A abordagem evolutiva adotada pelos projetistas do carro deu a ele um visual que tinha uma clara semelhança com seu antecessor, o FW17. O canadense Jacques Villeneuve, campeão da IndyCar de 1995, juntou-se a Damon Hill na equipe. Os dois pilotos dominaram a temporada, vencendo um total de 12 das 16 corridas e tirando os dois campeonatos do alcance de seus rivais já em meados de agosto. A temporada de 1996 foi a de maior sucesso estatístico da equipe Williams. O foco dos novos regulamentos técnicos de 1998 era melhorar a segurança, reduzindo a velocidade nas curvas. Isso fez com que os carros se tornassem mais estreitos e os 4 pneus apresentassem sulcos para reduzir a aderência geral. Grande parte do campeonato de 1998 foi dominada pelo MP413, graças a uma combinação de design aerodinâmico e de chassi eficiente, ajuste de suspensão e o motor Mercedes-Benz V10, que era potente e incrivelmente confiável. Nesse carro, Mika Häkkinen conquistou a vitória no Campeonato Mundial de Pilotos, e a McLaren levou o título de construtores por uma margem de 23 pontos. O Williams FW25 representou um grande avanço em relação ao FW24 do ano anterior, que era rápido e capaz de vencer corridas, mas não tinha constância. Um problema que a equipe estava decidida a resolver com o novo design. O P83 V10 era a mais recente oferta da parceria de motores BMW, sediada em Munique, que mais uma vez fornecia o motor mais potente do grid da Fórmula 1. Uma impressionante vitória de Juan Pablo Montoya nas ruas de Mônaco foi o destaque de uma temporada forte da equipe. Mais vitórias nos grandes prêmios da Europa, França e Alemanha fizeram a equipe Williams F1 terminar como vice-campeã do Campeonato Mundial de Construtores. Comparado ao F2003GA, o F2004 fez várias mudanças em todo o carro, incluindo uma caixa de câmbio mais robusta, centro de gravidade mais baixo, asa traseira redesenhada e suspensão traseira reprojetada para ajudar a prolongar a vida útil dos pneus. O motor era novo, com foco na vida útil e confiabilidade, pois as novas regras para a temporada exigiam que o motor durasse um fim de semana de corridas inteiro. Ao mesmo tempo, a Ferrari queria tornar o motor mais potente que o 051. Os resultados foram surpreendentes, dando aos pilotos as ferramentas para levar para casa 15 vitórias em uma única temporada. Só Michael Schumacher venceu 13 vezes, conquistando facilmente o campeonato mundial e levando a escuderia Ferrari ao título de construtores de 2004. Após a bem-sucedida temporada de 2005, a Renault tinha uma excelente plataforma para construir o novo carro, o R26. Juntamente com algumas mudanças aerodinâmicas, uma nova fórmula de motor levou a equipe a trocar de motor, passando para o motor V8 menor e menos potente em relação ao V10 anterior. Esse também foi o primeiro ano que a Renault usou uma transmissão de 7 velocidades, permitindo tirar o máximo proveito do novo V8, que não tinha o torque dos monstruosos V10. O R26 empregou a tecnologia de amortecedores de massa, que foi usada para ajudar a manter a frente do carro mais estável nas curvas, nas zebras e nas ondulações da pista. A maior estabilidade deu ao carro uma aerodinâmica mais eficiente e provou ser altamente bem-sucedida. No entanto, no final da temporada de 2006, o sistema foi proibido pela FIA e teve que ser removido. Mesmo assim, a Renault venceu o campeonato de construtores e o piloto da equipe, Fernando Alonso, conquistou o título dos pilotos. A Ferrari fez muitas alterações neste carro em relação ao antecessor, o 248 F1. Para aumentar a eficiência aerodinâmica, a distância entre eixos foi aumentada, criando um bico mais longo.
A extremidade traseira era mais estreita, moldada ao redor da carcaça da transmissão. A carroceria e a suspensão dianteira também foram trabalhadas para reduzir o arrasto. O F2007 exibiu várias pinturas ao longo da temporada devido aos regulamentos sobre publicidade. Além disso, começou a usar um tom mais intenso de vermelho no Grande Prêmio de Mônaco. Kimi Raikkonen conquistou sua primeira vitória do Campeonato Mundial com o F2007. E a escuderia Ferrari também levou o título do Campeonato de Construtores da temporada. O MP4-23 fez revisões no seu antecessor, com uma distância entre eixos mais longa, peças aerodinâmicas aprimoradas na carroceria e um novo design de asa traseira. Ao longo do ano, a McLaren experimentou diversas configurações aerodinâmicas para vários circuitos, antes de se estabelecer em uma plataforma consistente para a segunda metade da temporada. A McLaren terminou em segundo lugar geral no Campeonato de Construtores de 2008. Mas o título dos pilotos foi conquistado por Lewis Hamilton, que era piloto da equipe, em uma disputa dramática no Grande Prêmio do Brasil, tornando-se na época o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1. O design do BGP 001 ganhou vida inicialmente com a Honda Race antes dela se retirar do esporte em 2008. O que fez com que as operações fossem assumidas por Ross Brown, formando a Brown GP. A Mercedes foi trazida como parceira para fornecer um motor V8 naturalmente aspirado para a temporada 2009. Novos regulamentos técnicos foram introduzidos nessa temporada, principalmente em relação a mudanças aerodinâmicas das asas dianteira e traseira. A famosa solução do difusor duplo, introduzida pelo BGP 001 e por outros, foi controversa, pois explorou uma suposta brecha nos regulamentos, e a FIA recebeu reclamações de várias outras equipes. Mais tarde, o difusor duplo foi considerado válido e liberado para uso. O BGP 001 teve muito sucesso na primeira metade da temporada 2009, mas outras equipes começaram a recuperar a diferença no final do ano. No entanto, a Brown GP ainda venceu confortavelmente o campeonato de construtores, e Jason Button conquistou o título dos pilotos do penúltimo GP. Na temporada 2010, os regulamentos proibiram o abastecimento no meio da corrida, provocando efeitos dramáticos na estratégia da corrida, no gerenciamento de pneus e, claro, no design do carro. Os 105 kg de combustível de carga no início da corrida exigiram uma reformulação em muitas áreas da Ferrari F10, principalmente no sistema de freios e na maior distância entre eixos, para comportar um tanque maior. A Ferrari conseguiu 5 vitórias ao longo da temporada 2010, todas de Fernando Alonso, levando a equipe à terceira posição final no campeonato de construtores, atrás da McLaren Mercedes e da Red Bull Renault. O MP4-25 teve melhorias em relação ao seu antecessor, o MP4-24, especialmente com uma inovação aerodinâmica que se mostrou controversa entre as equipes concorrentes. O piloto era capaz de aspirar o ar pelo cockpit através de uma entrada no bico do carro e desviar o fluxo para a asa traseira. Isso reduziu o arrasto aerodinâmico e, portanto, permitia velocidades mais altas. O sistema foi considerado válido pela FIA antes da primeira corrida da temporada. Essa mudança, além de outras melhorias ao longo do ano, ajudou os pilotos Jason Button e Lewis Hamilton a conquistar um total de 5 vitórias. Mas isso não foi o suficiente para a McLaren levar o título de construtores. Ela ficou na segunda posição, atrás da Red Bull Renault. Uma evolução do muito bem-sucedido RB5, o RB6 ganha um tanque de combustível maior, um resfriamento mais eficiente nos freios, um difusor duplo e um motor de alto desempenho, mais uma vez fornecido pela Renault. Fora isso, o carro era muito semelhante ao RB5, ilustrando até que ponto o carro anterior era superior em termos de inovação. Seguindo a tradição, Sebastian Vettel, que nomeia todos os seus carros, batizou seu RB6 de Lucius Lees. Mais tarde na temporada, quando ele precisou de um novo chassi, o substituto recebeu o nome de Range Mand.
Ao longo da temporada, a equipe conquistou 15 pole positions, demonstrando a capacidade e competência do carro e dos pilotos. Sebastian Vettel venceu o Campeonato Mundial de Pilotos e a Red Bull venceu o de construtores nessa temporada.